Islas diz oi, gente. Tá começando o No Tom? Eu sou o Zé Luiz, jornalista, apresentador, radialista e um cara animado, né, Bebé? Muito animado. Eu gosto, um prazer estar aqui contigo, Zé. Eu sou Bebé, cantora e compositora, e como o Zé disse, você está no Tom, seu programa de música favorito aqui no canal UOL. Olha, a nossa artista de hoje, ela é impressionante, percussionista, já trabalhou com as pessoas, os músicos mais feras desse país. Ela tem um detalhe no nome, que é Silvani Sivuca. Então, ela tem Silvani e Sivuca, ou seja, essa mistura deve dar uma musicista. Palmas para Silvani Sivuca. Tem nome de mestre, né, Silvani? E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? O mais legal disso tudo, que o Sivuca entrou na minha vida através de um bullying na escola. Então, na escola de música. De música? Tava ali numa sala de aula com mais 4, 5 meninos e eu era a única menina da turma, escola de bateria. E aí, na frente da escola, assim, da porta da nossa sala, tinha um quadro do Sivuca. Então, estamos falando de anos 90, né? Tá. Você olha o Sivuca, é uma pessoa diferente. Sim. Quando você pega uma molecada de 12, 13 anos, 14 anos, não entende o quanto de representatividade a gente está tendo nesse homem. Lógico. Com certeza. Só que o que acontece? O professor foi me elogiar pra eles, tipo, pô, ela já tá fazendo com as duas mãos e vocês ainda estão fazendo com a direita. E aí eles começaram a me chamar de Sivuca, ficaram bravos. Só Sivuca, porque pra eles, Sivuca era uma maneira de xingamento, porque o Sivuca é diferente. E aí o professor foi muito sagaz, ele me pegou, viu que eu fiquei putaça, me pegou, me levou pra biblioteca da escola, colocou vários vídeos do Sivuca. Falou, tá vendo? Era ele. Ele usa as duas mãos para tocar. Você tem uma independência muito boa. O seu forte é a independência. De fazer uma coisa com uma mão e outra coisa com a outra. Então, se eu fosse você, a partir de hoje eu usaria Silvani Sivuca. E ficou. Muito bom. Muito legal. Você tinha quantos anos nessa época, Silvani? 13, máximo 14. Você sabe que de tudo. Geralmente a gente começa no Tom falando da origem, né, como a música surgiu, mas a gente queria conversar com você, ou começar com você de uma forma um pouco diferente. Já vir pra cá, né, vamos dizer assim. Você tem um projeto muito legal, Banda Lana, lá no Jardim Pantanal. Quem não é de São Paulo, o Jardim Pantanal sofre muito com as enchentes. Esse ano sofreu mais ainda. Vamos falar para começar a falar do Alana, da Banda Lana, do Projeto Alana, como é que é isso? Bom, a Alana entrou na minha vida há 18 anos atrás, tinha acabado de voltar pro Brasil. Até hoje eu não sei se essa pessoa tá vendo. Se foi você que mandou um e-mail para mim dizendo que o Instituto Alana precisava de um coordenador de música, fale comigo, por favor. Porque até hoje eu não sei quem mandou esse e-mail. Mas peraí, mandou e-mail para você? Mandou um e-mail, uma pessoa disparou um e-mail, eu devia estar nessa lista de e-mails, dizendo que o Instituto Alana precisava de um coordenador de música. Eu não conhecia o Instituto Alana. Eu falei, tinha acabado de voltar pro Brasil, tinha uma grana que eu tinha separado. Tá, vou mandar meu currículo, se rolar... Rolou. Então, até hoje eu não sei quem foi essa pessoa. Eu passei por um processo seletivo. O Instituto Alana é uma organização não governamental que existe para poder transformar o mundo em um mundo melhor. Então, a gente quer um mundo mais justo, um mundo mais plural, um mundo mais igualitário. E a gente tem alguns projetos, um guarda-chuva de projetos, onde a gente tenta fazer tudo isso. O Espaço Alana, que fica lá no Jardim Pantanal, é onde tudo começou, onde o Instituto Alana começou. Tá. A gente começou com um centro de educação infantil, um berçário e um núcleo de cultura. Eu entrei para dar aula nesse núcleo de cultura em 2007. Cheguei lá para poder ser a professora de música. Só que eu, maluca que sou, eu criei um projeto dentro do projeto. Eu vi que tinha, assim, no primeiro ano, né, foi aquela coisa da escuta, de entender um pouquinho o que aquela comunidade falava, de onde eram aquelas pessoas daquela comunidade que ficava a 63 quilômetros da minha casa. Na época eu morava no Butantã, hoje eu moro pra cá no Panambi, mas mesmo assim ainda é longe, é distante, é muito longe. Então é mais fácil eu ir pro interior do que eu chegar no Instituto Alana por conta do trânsito da Marginal, enfim. E aí, nesse primeiro ano, que foi o ano desse núcleo de cultura, eu e a Adriana Biancolini, que é a minha parceira nesse trabalho, a gente entendeu muito como a comunidade funcionava. Para depois a gente
inserir informação para eles, né? De trazer conteúdos, de trazer coisas da música. Então, é toda aquela pesquisa de campo. De onde são esses moradores? Então, poxa, tem muita gente do Nordeste, então vamos trazer coisas do Nordeste para eles conhecerem. Lá tem muita gente do Maranhão também. Então, trazer os bois, trazer o tambor de crioula, enfim, tem todo esse estudo. No segundo ano, foi onde eu tive esse estalo de, poxa, eu tenho muito aluno que quer aprimorar esses conhecimentos. A gente mora muito longe, para chegar lá vai dar umas 2, 3 horas mais ou menos, dependendo do trânsito. E aí nesse segundo ano eu fui convidada tanto eu quanto a Adriana, pra gente dar aula para um outro núcleo, que era o núcleo de iniciação profissional. Então a gente ia dar 2 aulas de manhã, ia ficar as outras 3 horas, sem fazer nada. Esperando. Tá. Então eu falei, poxa, então vamos pegar esses alunos e fazer uma prática em conjunto com eles. E aí eu falei, Dri, vamos, você pega seus alunos de canto coral, eu pego os meus alunos de percussão e os alunos de violão e a gente faz uma prática em conjunto. Só que aí a coisa foi ficando tão legal, porque os meninos, eles queriam muito aprender. Então, durante a semana que eu dava as minhas aulas normais, eu almoçava em 15 minutos para poder os outros 45 minutos estar com eles no meu horário de almoço e durante o sábado a gente tinha o nosso encontro. Isso deu muito certo porque movimentou toda uma comunidade. O próprio Instituto Alana foi vendo que a gente estava fazendo uma transformação no bairro e dentro do projeto, e eles nos inscreveram na Lei Rouanet. Conseguimos captar, no primeiro ano conseguimos captar a verba para comprar todos os equipamentos e poder fazer apresentações em lugares, escolas, espaços públicos, eventos que sejam ligados à cidadania, para mostrar que o Jardim Pantanal não é só sobre alagamento. Isso lá, imagina, isso lá em 2008 a gente começou esse processo das aulas com eles. Em 2009 nasceu a Banda Alana. E a Banda Alana hoje, ela tem uma escola de música para as crianças dentro da comunidade, onde eu tenho dos 4, 5 ali, musicalização infantil. Aí dos 6 para frente, até os 12, 13, eles fazem parte da escola. Aí tem a Banda Alana, que é o grupo que já sabe tocar tudo, que faz os eventos. Já fizemos, poxa, milhares de eventos por aí, em todos os céus da cidade de São Paulo, em muitas escolas. Porque a vontade minha e da Adriana, como eu falei, é mostrar que aquele lugar é uma potência de pessoa. Tem muita potência. De produção de arte, cultura, vontade, né, de fazer algo. Então, assim, esse ano de 2025 foi o pior ano, assim, eu tô 18 anos lá, foi o pior ano que eu vi relacionado às enchentes. Porque é isso que a gente tá aqui do outro lado, a Adriana tá em São Bernardo, eu tô na região do Morumbi, e aí você vê que aquele lugar estava completamente ocupado só por água. As famílias perdendo tudo, pessoas não tendo onde dormir. E aí a gente começou a se mobilizar do lado de cá para a gente poder ajudar as pessoas de lá. Então, eu falo que eu tenho tantos projetos que eu estou envolvida, mas a Banda Alana é o meu projeto que aquece o meu coração, assim, sabe? Por isso que eu falo, quando eu falo, quem me mandou esse e-mail, eu mal sabia que estava fazendo uma transformação na minha vida. Na tua vida. Assim. E Silvane, falando do Instituto, vocês acabaram sendo afetados também em relação, perderam instrumentos nessa última... Aonde está localizada a nossa sede, não. Ok. A gente está numa rua que não alaga. Mas as ruas laterais, praticamente todas alagam. Então, onde a gente está, a gente não sofreu nada. Então, o espaço não sofreu. Mas as casas, sim. E olhando para o lado bom, assim, do Instituto, quantos dos seus alunos seguiram o caminho profissional da música? Ah, isso é maravilhoso, porque vários, né? Assim, a gente está há 18 anos lá, vai com a banda, estamos há 16. Nesse período passou muita gente por lá. Então hoje eu tenho eu sempre dou o exemplo dele, porque ele é um menino querido, trabalha ainda comigo, é o Jobson, que hoje ele é coordenador de música no SESI. Então ele cuida de toda a parte pedagógica, do ensino do SESI voltado para música, além de ser um excelente técnico de som, um excelente músico. Eu tenho a Angélica também, que hoje trabalha em outros espaços. Eu tenho a Poliana, que
que hoje é pedagoga, ela dá aula no Centro de Educação Infantil. Então, assim, eu acho que já por aí, eu me arrisco a dizer que pelo menos uns 30 seguiram pela carreira de música e estão super bem, assim, vivendo da música, sabe? No mínimo, eu tô chutando baixo, porque Com certeza. nesses 18 anos passaram muito mais de 1.000 alunos por nós, assim, desde quando começou o projeto até hoje. Mas o nosso projeto, ele não é para fazer eles virarem músicos. Claro. A música é só uma consequência. A gente usa a música como ferramenta de educação. Se eles vão virar músico, eu falo que... É com eles. É com eles, mas se eles virarem, a gente dá todo o aporte, porque a Adriana e eu, a gente, por conta deles, a gente resolveu montar uma produtora onde a gente faz muitos eventos, né? Já fizemos Rock in Rio, várias aberturas de games, de finais de campeonatos de games, e a gente coloca eles, então a gente prepara eles para o mercado de trabalho. Quando eles estão ali com 17, 18, indo para o 18, a gente já começa a inseri-los, não só como prepará-los, não só como músico, mas toda a cadeia que envolve a música, né? Tanto a produção musical, a produção geral de eventos, a parte de técnica de som, tanto de montagem, e até eles conseguirem ir para o mundão. Então, não necessariamente eles precisam estar ali no palco atuando, eles podem trabalhar em outras áreas também. Claro. E falando de você, né, musicista e educadora, anda junto, né? Aí tudo que você toca é música, de repente arte, aí vira projeto social. Mas vamos falar de você, Silvani, vamos voltar no tempo. Como é que a música entrou na sua vida? A música, aos 5 anos eu tive o meu primeiro contato com uma roda de samba. Dentro da minha casa. Minha família não é família de músicos. Tá. Eu sou nascida e criada dentro da favela de Paraisópolis. Então eu fiquei em Paraisópolis até os meus 17 anos. Numa época que era completamente diferente do que é hoje lá em Paraisópolis. Eu ainda tenho família lá. Minha irmã mora lá, tem muitos primos que moram lá. Só que em Paraisópolis, assim como em toda a comunidade que tem em qualquer estado que a gente possa falar desse Brasilzão, não se tem uma perspectiva de vida, né? Você vai se inspirar em seus pais, que muitas vezes não tiveram a oportunidade de estudar, de poder fazer algo diferente dos pais deles, né? Então, eis que minha família, eu falo que eu sou muito abençoada, que a minha família sempre foi muito voltada para a música, mesmo não sendo músicos. Então, eu cresci ouvindo Marvin Gaye, Stevie Wonder, Betty White, todos os samba rocks possíveis, Jorge Ben, Bebeto. Então eu venho de um repertório muito bom que a minha família sempre teve. E a minha irmã namorava com um menino que tinha um grupo de samba. E eles ensaiavam na minha casa, de final de semana. E ali, com meus 5 anos, foi onde isso é legal, eu quero fazer isso. Então durante a semana eu ficava treinando nas panelas da minha mãe, nos potes, para chegar no final de semana eu ter uma oportunidade de poder encostar no instrumento que ninguém deixava. Até que um dia, um dos músicos não foi, e aí eu falei, não, deixa eu tocar, que era o pandeiro, que foi o que eu mais gostei de todos. E aí eles não deixaram, aí eu fui pedir pro meu pai, pede pra eles deixarem eu tocar, eu quero lá só tocar um pouquinho, o pandeirista não veio, deixa eu tocar. Quantos anos você tinha? 5 Pô, pra eu 6. tenho já 5 Já anos. tenho 5 anos, já sou Caramba. autoritária pra poder falar o que posso fazer. E aí meu pai, poxa, deixa ela tocar, não custa nada. A hora que eu peguei o pandeiro, eu não aguentei, porque naquela época ainda era aqueles pandeiros grandes, né? Tipo do Bira, que é de 13 polegadas, que é pesado, eu não conseguia segurar. Mas eu apoiei na minha perna, eu lembro, essa cena é muito marcante pra mim, eu apoiei na minha perna e fiz o movimento. Não na velocidade, mas tô aqui, tô tocando. E aí ela tem jeito pra coisa. E aí eles começaram a me deixar, sempre que eu conseguia entrar de alguma maneira ali naquele meio. Lógico, aí eu fui crescendo com aquela vontade de querer tocar. Até então, esse era o meu contato com a música. Até que um primo meu falou, tia, coloca a Nica em tal escola, que tem um preço um pouquinho mais acessível, ela vai conseguir estudar ali, a senhora vai conseguir pagar. E aí eu vi um universo, né, que eu vi um monte de instrumento, que eu nunca tinha visto. Aí começam as oportunidades, né? Sim. E aí eu vi pela primeira vez a Lan Lan tocando com a Cássia Eller.
Tá. E aí fiquei apaixonada. Então só ia aumentando a minha vontade. Eu falava, é isso que eu quero. Aí depois, logo na sequência, eu vi a Vera Figueiredo. Eu falei, não, eu quero bateria. Nossa, quero tocar Vera bateria. na bateria assusta. Eu quando Nossa, vi a primeira vez também fiquei bem impressionado. E aí você fala assim, nossa, são mulheres. E pouquíssimas mulheres nessa época estavam em ascensão, assim. Até hoje, graças a Deus, a gente consegue ocupar muito mais lugares. Já se tinha antes, mas elas não tinham essa visibilidade. Então foi assim que a música nasceu. E aí logo na sequência já entrei num projeto social, que eu entrei para aprender e em menos de 3 meses me deparei com uma sala com um monte de criança da mesma idade que eu e eu tinha que dar aula para elas. Isso já é educadora. Sim. Com quantos anos isso? Tinha 13 para 14. Que louco. Chocada. E aí eu falei, não, tipo assim, ele falou, não, hoje vai ser você que vai dar aula, tá bom? Então ele foi muito visionário. Que incrível. Porque ele viu que também eu era muito inteligente, esperta, pegava muito rápido, né? Porque eu queria aquela coisa, eu quero aquilo. Então quando você quer muito, você vai com tudo. E assim, ainda mais quando você se vê num lugar onde pode ser uma possível mudança muito grande na sua vida, você vai agarrar com tudo. E foi o que eu fiz. Você estudou percussão africana e latina. Eu queria saber se existe entre essas duas culturas, alguma delas se destacam que há mais mulheres nos tambores, ou enfim. Gente, falando em música latina, a gente tem... Olha, com a era da internet, a gente consegue ter muito mais mulheres sendo vistas, né? Numa época onde a gente tinha que pegar o vídeo, filmar com... Não era todo mundo que tinha uma câmera para poder filmar. Ou você comprava aquelas fitas, que depois virou DVD, né? Para você ver pessoas tocando e aprender videoaulas. Hoje, com a internet, você consegue ver tudo. Então, é muito maluco isso que eu vou falar, que hoje eu vejo muito mais mulheres do que eu via naquela época. Tá. Mas por quê? Porque onde estavam essas mulheres? O que fazem? Como vivem? O que comem? Não se tinha destaque. Total. Então, assim, na cultura africana, você tem muitas mulheres que tocam, mas a maioria é homem. Na cultura latina, a mesma coisa. Só que hoje você pega, por exemplo, eu esqueci o sobrenome dela agora, mas a Sheila, que é uma das... Inclusive ganhou o Grammy agora. É uma percussionista, baterista incrível, assim, ela deve estar aí, não sei, não vou falar a idade porque eu não sei de cabeça, mas já é uma mulher, assim, não é uma moça, que gravou a maioria dos discos que a gente escuta foi ela que gravou. Discos Baterista Sheila aí? Sim, eu não esqueci o sobrenome dela, depois a gente dá um Google pra lembrar o sobrenome dela, mas ela pra mim, assim, é uma das mulheres mais incríveis que se tem percussionista latina, que assim, você não vê as outras, não tem destaque. Brasil, quando você fala de Brasil, a gente tinha Simone Sou, que inclusive foi muito uma inspiração, a Lanã, a Tamima Brasil, Lilian Carmona, Vera Figueiredo, são as que tinham destaque. E mesmo assim, elas não estavam o tempo inteiro ali nesse lugar, né? A Lilian mais na parte da educação, a Vera tocando batera pra caramba, mas assim, você não via. Aí a Soul com o Chico César, que aí estourou, que aí falou, nossa, ela é maravilhosa. Sim. Mas você não via tantas mulheres. E hoje, o que eu entendo e vejo muito, que hoje as bandas têm essa preocupação de ter mulheres no time. Hoje, nesse lugar de empresária, eu falo assim, se eu tô cuidando de uma banda, que tem 10 pessoas, pelo menos 5 vão ser mulheres. Independente do instrumento. E não só com canto, mas baixistas, bateristas, guitarristas, e tem muita mulher incrível tocando. Muita. Eu acho que na história, assim, a gente vai descobrindo hoje em dia com a informação muitas que foram apagadas. Com certeza. Eu acho que, como instrumentista, é sempre mais complicado, porque a mulher era sempre no lugar de cantora, e aí quando é uma percussionista, que a galera considera como uma coisa um instrumento de apoio, acaba, tipo, menos ainda. Eu participei, quando eu era pequena, eu fazia parte de um grupo de maracatu, e aí eu lembro do professor falar, o mestre falar que só quem tocava chequerê era mulher.
Então, tem esses detalhes que a gente vai descobrindo, né? E para você, agora, nesse momento de ascensão, até como assim, né? Trabalhando o seu nome solo, quero saber se você sente diferença em quando você começou em relação ao preconceito e hoje em dia, se você se sente, como você se sente. Eu acho que esse preconceito estrutural que existe relacionado às mulheres tocando, tem uma história muito engraçada, que o ano era 2006, na verdade. Eu estava em Salvador e a Bahia sempre foi o meu lugar favorito e até hoje ainda é. E eu fui morar na Bahia para poder aprender, só um paralelo, tá? A sua pergunta. Eu fui aprender um pouquinho da música baiana, porque eu sempre tive essa coisa de que se eu vou ensinar para um estrangeiro algo relacionado ao Brasil, eu preciso saber muito bem o que eu estou ensinando, porque eles lá, eles sabem melhor do que a gente. Aí, eu fui para Bahia para aprender a música baiana. Eu lembro que eu fui fazer um teste para entrar numa banda e a pessoa que foi fazer o teste comigo, e eu, né, cheguei ali com meu diploma aqui, assim, meu currículo, entreguei para ele. Falei, não, eu leio, eu escrevo. Então aí ele falou assim pra mim, tá, mas papel aqui a gente usa para outras coisas. Com essa mãozinha aí, você acha que você vai aguentar 6 horas de trio elétrico? Aí eu falei, em São Paulo a gente, numa escola de samba, ensaia muito mais que isso em um dia só. Então, sim. Mas nossa... Meu Deus. Ele foi tão infeliz nas falas dele, que eu falei, você foi lá depois fazer? Ele falou, não quero você aqui comigo, porque você não vai aguentar tocar. Aí eu falei, tá bom, beleza, obrigada. Aí o meu amigo que me levou para fazer esse teste, ele tava montando os instrumentos que eles iam ensaiar, e eu comecei a tocar com ele, né? De repente veio o cara e falou, olha, não é que a Paulista toca? Passe no meu escritório. Caraca. Chocada. Não tô indo muito longe, 2006. Sim. De 2006 para agora, 2025, a gente tá falando de 19 anos. Que eu acho que ainda esse apagamento existe. Com certeza. Melhorou muito, é perceptível o quanto as bandas estão procurando ter esse movimento de ter muito mais mulheres, mas eu acho que sim, ainda ele existe. Nos mínimos detalhes. Poxa, por que a gente vai colocar uma mulher? É tudo homem, putz, depois na hora de ter que mexer em hotel, vou ter que ter um quarto separado, vou ter que ter um camarim. Então existe isso ainda. Graças a Deus, todos os artistas que eu trabalhei, tanto lá no Emicida, quanto no Caldeirão, que durante muito tempo eu fui a única mulher tocando na banda, com a GG, com a Pablo, não tive problema em nenhuma desses lugares que eu passei. Graças a Deus, assim, pelo contrário, né? Foram sempre do próprio Emicida, que, né, a gente tá falando do hip hop, tá falando ali do rap, e não se teve isso, pelo contrário, assim, existia um cuidado e existe um cuidado muito grande, assim, por eu ser mulher e estar lá com ele, assim. Então, eu sou muito abençoada em não passar, mas eu vejo vários casos de musicistas falando do quanto ainda é difícil elas conseguirem um espaço onde é voltado para o homem. Mas estamos aí para quebrar essas barreiras. É o prestígio de... E é o que você falou continuar. também, né? Acaba que talvez esse seja o lado bom da internet. Porque hoje você vê, eu conheço várias musicistas e eu sou muito fã de cada uma delas, né? Desde, enfim, Ana Karina Sebastião, Mônica Gena, a Ju e tal. E eu vejo que para além do trabalho que elas fazem, que vocês fazem no palco, elas usam a rede social muito bem. Estão dando aula, mostrando técnica e tal. E aí você vê, eu falo, cara, elas estão fazendo uma legião de fãs e pessoas que estão se identificando. Esse é o lado bom, né? Talvez, Sim. desses tempos de hoje, que ao mesmo tempo... Com certeza. Eu acho que a internet, ela veio para unir as pessoas, sabe? E se a gente sabe usar a internet para um movimento bom, isso é muito possível e transformador. Então a gente tem que ter muita cabeça, muita consciência, né? Essas meninas que vocês falam, todas elas são minhas amigas. A Moniquinha eu amo de paixão. Mônica Gena maravilhosa. A Ju,
maravilhosa, a Ana Karina também, e tem outras tantas, Amanda Telles, Valentina Facuri, que é percussionista, Cristina Linhares também, que foi minha pupila e hoje está tendo uma carreira muito bonita também, fazendo o seu trabalho muito bem. E outras tantas, né? Priscila Brigante. Enfim, tem uma legião de mulheres maravilhosas que estão desenvolvendo trabalhos lindos, só que ainda a gente passa por essas pequenas coisinhas, mas assim... A gente já entrou no time. Já estão chutando a porta. Já estamos chutando. Poucas ideias real, assim. Vamos pro carnaval? Uhum. Que agora eu quero... Aí, ó, eu falei... a gente tá falando, né? Musicista, Silvani, aí educadora. Vamos falar do lado empreendedora, que é o carnaval também. O carnaval entrou na minha vida de uma maneira muito bonita, assim. Em 96, foi o primeiro ano que eu desfilei numa escola de samba, que foi o Mocidade Alegre, nas alas das crianças. E eu fiquei apaixonada por aquilo, né? Pela bateria, por todo aquele movimento de pessoas tocando, né? E virou minha paixão. Desfilei ali até meus 2012, saí por motivos XYZ, que eu não acreditava naquele tipo de carnaval naquela época. Então eu resolvi não estar mais dentro de uma escola de samba, mas ainda continuando torcendo, amando a minha Mocidade Alegre. Eu sou bairro do Limão até hoje. E aí, muitos anos depois, que eu fui dar uma consultoria para o Bangala Fumenga, que é um bloco lá do Rio, que tem aqui em São Paulo, sobre como fazer as oficinas em parceria com a Banda Lana. Eu voltei pro carnaval de rua, e aí um carnaval que eu acredito, assim, um carnaval onde as pessoas vão pra rua real, onde pessoas que não são da música, mas que querem aprender um instrumento musical e usam a música como terapia. Então, esse carnaval que eu acredito, assim, de um carnaval onde as pessoas possam ir pra rua brincar, de uma bateria que possa ser formada por pessoas diversas, mas que passam por um estudo para tocar, né? Não simplesmente sai lá e vou tocar qualquer coisa. E aí, o José Cury, que é o meu pai postiço, o amor da minha vida, e ele conheceu a Banda Lana por conta dessa ligação minha com o Bangala Fumenga. E aí ele olhou a Banda Lana e ele ficou apaixonado. Ele falou assim, eu quero fazer um Banda Lana de adultos. Tá afim? Vamos fazer? Eu falei, acho legal. Mas desde que eu traga os meus meninos do projeto social para esse lado de cada ponte. Então, onde a gente consiga fomentar isso e gerar dinheiro para eles. Então, a gente gera o primeiro emprego para eles. E aí eles ficam de auxiliares meus. Então, como a gente faz oficina o ano inteiro, então, nosso período de carnaval termina na quarta-feira de cinzas, um mês depois a gente já volta com o ensino já. Então, abril a gente já está dando aula, por exemplo, agora em 2025. Então, e aí quem entra na bateria faz 10 meses de aula. Então, eu estou falando de 10 meses de trabalho que eu estou dando para um menino lá do Jardim Pantanal. Muito legal. Não só do Jardim Pantanal, mas a gente acabou abrindo o projeto para outras regiões também. E aí, eu falei, tá bom, vamos fazer. Deu super certo. O primeiro ano era um grupo de amigos. E hoje virou uma coisa gigante, o bloco é enorme, a gente tem 123 batuqueiros, a gente tem um time de harmonia grande. E aí a gente está falando de diversas profissões, né? Porque as pessoas vão para lá para diversão, para terapia, para aprender o instrumento como uma atividade complementar. Então eu tenho advogado, eu tenho artista plástico, eu tenho psicólogo, eu tenho de tudo. Chefe de cozinha, deve ter de tudo, Imagina. né? Tudo. Empreendedores de outras áreas. E aí a gente foi vendo que essa ideia do bloco, além de... o bloco só existe por causa da Banda Lana. Porque a gente, através da Banda Lana, a gente traz meninos pro bloco para poder, inclusive, ter essa coisa da vivência. Porque os meninos que estão lá no Jardim Pantanal, muitos nem saem de lá. Não tem essa coisa de sair para cá, para esse outro lado. E aí, também, poder estar em contato com outras pessoas. Poder conhecer outras pessoas. Então, esse é dos nossos maiores objetivos com o bloco. E aí, eis que esse ano... A gente está completando 10 anos de bloco.
E o nosso tema é falando de 10 anos de amor, né? Porque fazer isso a gente faz por amor real. E é uma coisa que eu gero empregos tanto para os meninos lá da Banda Lana, quanto outras pessoas também. Como eu falei, desde a parte técnica, a produção, ao cordeiro, a quem vai vender bebida do lado do bloco, quem vai entregar as bebidas, quem vai cuidar da parte dos instrumentos. Então a gente está fomentando toda uma rede com o carnaval. O carnaval, hoje o carnaval de São Paulo, eu enxergo que a gente é um dos maiores carnavais do mundo. Tem gente que está vindo para São Paulo para curtir o carnaval de São Paulo. Então, com a quantidade de blocos que tem, nem todos os blocos fazem como a gente, né, que tem uma oficina ou que está ligado a um projeto social, mas a gente tem muitos blocos. Eu arrisco a dizer aí que tem mais de 300 blocos inscritos. Com certeza. De São Com Paulo. certeza. E me conta uma coisa que eu fiquei impressionada vendo no Instagram da Sivuca. Ela é mestre de bateria sem apito. Me conta como é isso, pelo amor de Deus. Só no olhar, só no... Primeiro vamos explicar o que é o mestre, depois a finalidade do apito e como pode ser sem apito. É no olhar, é num gestual. Normalmente as escolas de samba, né, os mestres usam um apito para poder sinalizar que vai acontecer algo. Porque é muita gente. Tá falando de uma bateria com 300 pessoas. Então é muita gente. Então, vai acontecer alguma coisa. Durante muito tempo eu usava apito no bloco. Tá. Né? Porque quando a gente fala de uma bateria, a gente tem ali o líder, né? Uma pessoa que vai ser quem vai fazer os comandos, vai reger a bateria. E a gente tem os submestres. Então, no nosso caso lá no Me Lembro, o que a gente faz? A gente tem um corredor onde ficam os mestres, onde eu posso andar e voltar, enfim. E eu fico ali na frente, num lugar um pouco mais alto para as pessoas me verem. E o apito, me incomodava demais o som do apito. E aí eu sempre falava para eles, eu falava, não, a gente precisa se conectar, vocês precisam estar muito conectados comigo, tanto é que eu não prefiro que usa óculos. Por que eu não prefiro que usa óculos? Perde o lance do olhar. Perde o olho. Ah, pô, mestra. Mas tá, mestra, eles me chamam de mestra porque quando começou o Me Lembra, a maioria era carioca. Tá. E aí não fala mestra, aí virou mestra com X. E aí, o que acontece? Eu falava, não, a gente precisa estar muito conectado. Se eu não estou conectado com você, está errado. O que aconteceu? Eu falei, vou tirar o apito. Você é louca! Não! Vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. 3 anos sem apito. 3 anos. Olha só. E aí, por exemplo, porque é muita gente. Você rege com a mão, vai, né? Vai no... O que eu faço? Sempre eu dou comandos, faço sinais, vai parar, vai continuar, caixa, timbal, tamborim, Tá, entendi. Convenção, então eles já sabem. Eu Legal. faço um pré-combinado com eles antes, então eles já sabem tudo que eu vou fazer. Piseiro. Só avisa aqui, ó. Piseiro. Gostei. Piseiro. 3-2, Bahia. Nossa oficina. Então a gente tem uns pré-combinados que fica muito mais fácil deles entenderem. Tá. Mas aí aqui no olhar, ó. Eu olho pra todo mundo, ó. Vai parar. Se liga. E aí, regência. Tá, Eles param. entendi. Isso é muito legal. Porque aí, de fato, eu consigo ter a bateria na minha mão. Total. O que me incomodava com o apito era eu ter que chamar a atenção deles. Então, eles não estão conectados comigo. Sim. Então, eles precisam estar conectados 100% comigo, sabe? E me conta, o que é preciso para botar seu bloco na rua, Silvani Sivuca? Muita coisa, hein? Primeiro de ter um caminhão, a gente é um bloco que esse ano a gente conseguiu fechar com alguns patrocinadores. 2 estão em negociação, um já está fechado. Mas a gente tem um custo muito alto de caminhão, a gente precisa de cordeiro, a gente precisa de alimentação para essa bateria, água, bebidas, barras de cereais. Eu preciso pagar os músicos, eu preciso pagar a banda, cordeiros eu já falei, então tem toda a coisa da roupa deles, a pele dos instrumentos. Então, quando a gente fala de colocar o bloco na rua, a gente está falando aí pelo menos de 50 mil reais bem baixo.
Tá, entendi. E sendo bem baixo mesmo. Então, às vezes as pessoas não têm noção. Eu vou lá curtir o carnaval, mas não tem noção que o quanto se paga num trio, o quanto se paga para cordeiro, o quanto que o bloco ensaiou para poder estar ali. E às vezes ainda ser criticado porque não tocou a música que a pessoa gosta, sabe? Então é difícil. Complicado. Mas eu fico pensando também o outro lado, né, disso, que é o número gigantesco de empregos que você... Só nessa operação você está gerando, né? É isso. Eu acho que tem uma coisa de... Não só a gente, né? Não só o nosso bloco, mas todos os blocos de carnaval de rua de São Paulo acaba gerando uma economia muito grande. Porque é o que eu falei, a gente tem o cordeiro, tem a pessoa que vai entregar água. Isso falando só dentro do bloco, tá? Não tô falando do lado de fora. Porque do lado de fora a gente também acaba ajudando essas pessoas. Bar, Exato. vendedor de água, desde o pequeno ao médio, aí tem estacionamento que vai para cá, quer dizer, mexe com a economia de toda a região. Né? E se a gente não tem um aporte legal, como que a gente coloca esse bloco na rua? Então não é só o financeiro, não é só o dinheiro, tem toda uma estrutura por trás. A gente tá falando de banheiro químico, a gente tá falando de segurança, a gente tá falando, é muita gente. É muita gente envolvida, assim, pra poder colocar um bloco na rua, assim. Então a gente sai na segunda de carnaval, né? E a gente sai num horário que é muito gostoso, que é o bloco, me lembra, ele é um bloco muito familiar. A gente sai no período da manhã, ali a concentração fica às 9 da manhã, 10 horas a gente já tá saindo pra rua. Então você vê muita criança, você vê muita família. Aí depois da meio-dia começa a mexer um pouquinho nesse público. Mas a quantidade de pessoas que vão para ver o Me Lembra, até porque sabem o que eu represento, o que eu prezo dentro do meu bloco. Então o ano passado, quando a gente entregou o carnaval pro próximo bloco, que sai depois da gente, tinha ali umas 30 mil pessoas, mais ou menos. Muita gente. É muito legal, né? Agora, quero saber um pouco mais, Sivuquinha, porque eu falei Silvaninha, eu já sei que é Sivuquinha, que é mais... Sivuquinha, que é mais carinhoso. Sobre o seu lado instrumentista, assim, tem muitas vertentes, mas quando fala o seu nome, a gente lembra de muitas pessoas que você acompanhou, como Emicida, Glória Groove, Lineker. Tem algum artista que você acompanhou desde o comecinho, assim, antes de estourar? Olha, quando eu entrei no Emicida, ele ainda não estava estourado, né? Ele estava naquela transição de... A gente estava gravando o disco sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa, que foi um disco que foi gravado na África, que pra mim foi uma das tours mais lindas. Então eu acho que o Emicida é um artista que desde, assim, ele já tinha um grande nome, mas ainda não era o Emicida que, né, a referência que o Emicida tem hoje na música popular brasileira. Massa. Então, e pra mim, eu falo que trabalhar com o Leandro é um dos maiores presentes, porque ele tem, eu falo que eu não misturo as três pessoas. Eu conheço o Emicida, que é o artista que eu toco, o Leandro, que é o meu amigo, e o presidente da Laboratório Fantasmas. Para mim são três pessoas completamente diferentes uma da outra, e eu não misturo as estações com essas pessoas. E o Leandro, meu amigo, ele é uma das pessoas que me ajudou muito, principalmente nesse novo projeto que eu tô agora, que é um projeto voltado para as crianças, né? Esse lado mãe da Sivuquinha. E o Leandro me trouxe vários pontos de vistas muito especial, onde eu deixo de ser a percussionista para ser a protagonista e estar cantando. Legal. Então, o Leandro me ajudou muito nisso e eu tenho um carinho muito grande por ele. E eu acho que por ter crescido com ele, né, ter crescido junto com ele, então acho que a gente tem essa afinidade e esse respeito mútuo, sabe? E eu falo que a recíproca existe porque a gente sempre fala sobre isso, tanto eu quanto ele. Então, todos os outros artistas, tanto a Glória, a Pablo, a Fafá, que aí já vai para um outro nível, né? Então, é muito especial, assim. E a Isa também, que vai para um outro lugar. Eu falo que
todos esses artistas, cada um deles me ensinou alguma coisa e me ensina alguma coisa. Só que, de fato, começo de ver uma carreira ascender assim, foi a do Emicida. Ah, legal. E quando você fala dos teus projetos, né? Porque você tocou com vários e tal. E aí, Sivuquinha, você, solo, o que a gente pode esperar? Tem 2 projetos que hoje são os meus 2 filhotes, né? Eu tenho meu filho Pedrolinha e esses 2 são os meus 2 filhotes. Assim. Um que é um trabalho que eu tô fazendo, inclusive por causa do meu filho. Tá. Né? Com a necessidade de... com essa coisa de ter virado mãe, muita coisa mexeu comigo. Hoje a Sivuquinha é uma outra pessoa, completamente diferente, com outro olhar. Eu falo que é uma Sivuquinha até mais doce, assim. E aí a necessidade de mostrar pro meu filho o quanto a música é legal, o quanto a música ela é importante pro desenvolvimento dele. Não foi uma coisa que, tem que. Não, foram coisas que foram acontecendo naturalmente dentro da minha casa, até antes dele nascer. Eu resolvi fazer um projeto para criança da primeira infância, onde aí tem a Sivuquinha cantando, onde é um álbum que tem algumas participações. Então, o primeiro single saiu com Lúcio Mauro Filho, que aí a gente lançou lá no Caldeirão, que foi o Rock do Amiguinho, que é um rock... Todas as músicas são para a primeira infância e para estimular algo dentro daquela família. Seja o movimento, seja o conhecimento, seja para unir aquela família. E o rock foi... O primeiro single foi o rock para fazer as famílias dançarem. E aí agora a gente vai sair um agora no Carnaval, com os Pretos, com o Magno e Maurílio. Que legal. Que é um sambinha que eu tô contando a história do samba. E também tem a participação do Coral Bacarelli, das crianças do Coral Bacarelli. Aí tem outra faixa, tem uma faixa que é com Emicida, tem uma faixa com a Cacadu, tem uma faixa que é com o Lucas Lima, são várias faixas com diversos artistas, mas todas as músicas são voltadas para o público infantil. E tem um outro projeto, que é um projeto que eu tô voltando às minhas raízes, que é a Roda da Mestra, que é uma roda de samba. Roda de samba. Onde a gente fez a primeira edição agora para Iemanjá. No dia de Iemanjá a gente fez a primeira edição, que foi maravilhoso. A gente teve o Sandro Luiz como um dos convidados. Tem muita mulher nessa roda. Tem muito resgate à cultura do samba. Então a gente vai para a segunda edição agora em março, em uma homenagem para as mulheres, no dia 8 de março. Então eu tenho como convidada, uma das convidadas é a Paula Lima. Então a gente vai homenagear Clara Nunes, Clementina de Jesus, Dona Ivone Lara, Jovelina Pérola Negra, e Leci Brandão. E você faz em formato de roda de samba, meu? Formato de roda de samba. Isso é muito legal. Não, eu vou falar que a gente no Tom tá muito bem, porque todo mundo que ela tá citando passou por aqui. Fafá, Os Pretos, Paula, todo mundo passou aqui. Que legal. E Os Pretos, que eu achei muito legal, eles fazem também a roda de samba deles, né? E a gente tava falando de como tudo isso movimenta não só o músico, como o redor. Ao redor, a comunidade inteira. A comunidade inteira. E uma coisa que tanto eu quanto o Jota Antônio, que é meu sócio, a gente preza muito para mostrar e levar o samba para um outro lugar também. A nossa preocupação maior com a roda é unir os povos, né? Trazer para uma outra galera que não é do universo do samba, para que possam estar em um ambiente onde se toca samba e aprender com o samba, que eu acho que tem um lugar muito importante nisso, sabe? Em um lugar bonito, em um lugar onde é muito aconchegante, onde eles vão ter uma experiência. Não é só ir lá e ouvir o samba, não, você vai ter uma experiência. E é isso que a gente está propondo com a Roda da Mestra. Então, a nossa ideia é ter pelo menos uma vez por mês, uma edição por mês, homenageando algumas pessoas, mas podendo unificar esses povos, sabe? Não, e você falando de desafio, eu lembrei aqui da história. A pessoa toca com a Leci Brandão, a lenda do samba, e toca com a Arcade Fire no Lollapalooza. Qual que é o rolê mais aleatório? Foi Água de Março. Né? Água de Março. Gente do céu. E o mais legal deles, que assim, foi muito engraçado. A minha esposa falou assim, Ana, na quinta-feira, de manhã, antes de eu sair de casa,
A Ana falou assim, caramba, primeiro ano de 5 anos, pelo menos, que você não toca no Lollapalooza. Eu falei, caramba, verdade, né? Vamos descansar. Eu fui pro Alana, eu vou de quarta e quinta pro Alana. Então, no café da manhã, a gente teve esse papo. Uhum. Quando eu tava voltando, o Dudu Marotti, que é um dos produtores musicais que eu amo, assim como o meu padrinho Xuxa Levi, que é a pessoa que me deu a maior orelhada da história da música, isso eu com 17 anos. O Dudu me ligou e quando o Dudu me liga, eu já sei que tá, com que roupa que eu tenho que estar e aonde eu tenho que estar. É assim. Aí o Dudu falou assim, Sivuquinha, como que você tá... Não, me manda seu Media Kit. Aí eu falei, tá bom, Dudu, tô mandando. Ele porque tem uma galera aqui, uma banda que eu não posso te falar ainda que mas é uma banda internacional que tá querendo que você faça um show com eles. Eu falei, beleza. Mandei o Media Kit, tô voltando pra minha casa. Daqui a pouco o Dudu me liga. Então, o show é da manhã, no Lollapalooza, os caras, você que eles querem real. Depois que eles viram o seu Media Kit, aí sim que eles tomaram a decisão. Não, é ela, tem que ser ela. Só que amanhã, no Lollapalooza, seria pra tocar 2 músicas. Me fala como que você tá? Falei, beleza, Dudu, vambora. Me manda as músicas, que eu estudo, e chega lá, a gente ensaia. A gente ia ensaiar no outro dia, lá no Lollapalooza. Só que aí os caras, depois do que eu entrei, eles não queriam mais que eu saísse. Então eu acabei fazendo o show todo com eles. Tipo, isso foi decidido na hora? Isso foi decidido no ensaio, né? Porque eles viram, tipo assim, Falou, queremos ela, tipo... Então isso foi Legal. muito louco. Você acha que esse foi o rolê mais aleatório que você viveu da música? Um dos mais aleatórios. Cita outro aleatório. Você lembra de alguma coisa, assim? Olha, em 2019, eu fui convidada pelo... Pode falar a marca? Lógico. Pelo Itaú a fazer o Rock in Rio. Um diretor artístico me convidou para fazer o que a Beyoncé fez lá no Coachella no ano anterior, que seria levar pessoas diferentes pro palco em um formato brass band, né, ali com muita percussão e instrumentos de sopro. E aí eu falei, tá, beleza, vamos fazer. Vocês querem 50 pessoas, que eu leve 50... Não, foram 30 e poucas, acho. Começou com 60, que virou metade. Virou, acho que 33 músicos e um corpo de bailarinos que eu não lembro quantos tinha. Eu falei, beleza, mas vocês estão me dando pra eu fazer isso, só que então eu vou levar as pessoas mais aleatórias e diferentes que não teriam oportunidade de estar no Rock in Rio. Beleza? Eles, a banda é sua, faça do jeito que você preferir. Faça história. E aí foi muito irado. Porque aí eu coloquei todo mundo... Brinquedinho gostoso que me deram. Porque aí eu consigo levar pessoas que são incríveis, mas que não teriam oportunidade de estar no Rock in Rio. Com certeza. Então, o que a gente fazia? Era uma arena do Itaú, só que assim, a galera achava que ia ser tipo uma bandinha, sacou? Só que não era uma bandinha, mano. Era uma puta banda, sacou? Banda de com muita gente jovem, muitas mulheres, vários corpos, de todos os formatos possíveis, tocando muito. Legal. E aí o que a gente fazia? A gente tocava, entregava pro Palco Mundo, o Palco Mundo devolvia pra gente e a gente mandava pro Sunset. Ah, legal. E o Sunset mandava pra gente e assim ia. Só que um desses dias, eu acho que a gente foi a banda que mais tocou esse ano no Rock in Rio. A galera vinha junto. Então tinha muita gente, tipo assim, que não via fim na arena. E aí, nesse ano, eu tinha show com o Emicida, também no Rock in Rio, e as IBIs. E aí, só que assim, foi uma loucura, porque eu tinha que ensaiar a Big Band. Tinha ensaio do Emicida. E aí eu tinha que me virar em duas, cuidando de, tipo, uma banda gigante, sendo a líder ali. E todo mundo com fone, foi assim, um dos rolês mais aleatórios, doidos que eu já fiz, assim. E marcantes, porque marcou a vida daquelas pessoas que estavam lá, a minha. Com certeza. E marcou a vida daquelas pessoas que, quando chegaram no hotel, Sil, aqui tá sem luz. Então, quando uma pessoa não sabia que tinha que colocar, a gente já tinha avisado. Só que a criança, aquele músico, ficou tão emocionado que nunca tinha tido uma oportunidade de estar num hotel legal, ele não sabia que tinha que colocar. Assim,
não lembrou. Sim. Tinha que colocar a chave. E aí você fala assim, mano, olha que louco, cara. Olha, quando essa pessoa ia poder ter uma oportunidade de viver um rolê desse. Então foi muito legal, assim. Você sabe que quando a gente começou a nossa conversa aqui, eu falei, né? Silvani e Sivuca, olha a mistura, né? Que deu. E daí, que deu, que dá, e é para além da música. Vocês viram o que Sivuquinha contou nesse No Tom? Passa por arte, passa por projeto social, passa por amizade. É um pouquinho do resumo da vida. Muito obrigado, Muito viu? obrigada. Eu que agradeço, assim, acho que são espaços como esses que a gente pode contar a nossa história, que a gente pode contar, até incentivar outras pessoas, sabe? Porque eu falo muito isso, que o meu lugar de fala lá no Caldeirão com Mion, por ser uma mulher preta, gay, e tá no front sendo instrumentista, é para inspirar outras pessoas. Porque eu não tive isso e eu tenho certeza que você também não teve. Não. Você não se viu na TV. Só que a vida real não é só a TV. Existe o outro lado também. Então não é só a televisão. Então eu quero fazer, o que eu posso fazer para outras pessoas poderem também se inspirar em mim. Então não adianta só eu fazer alguma coisa, tô aqui fazendo na internet, tô ali. Não, mano. Eu acho que todo mundo só precisa de uma oportunidade para poder ser alguém. E eu tive essa oportunidade lá atrás. Então eu quero que outras pessoas tenham também. Por que Isso não aí. dividir, né? Compartilhar. Isso aí. Então é isso. Obrigado por vocês terem esse espaço onde a gente possa falar essas coisas também, né? Obrigado A gente que você, agradece Sivuquinha, por ter muito. aceito. Tá? Obrigado você que assistiu a Obrigada, gente. pessoal, a chegar até o final. Um beijo para todas as Sivuquinhas que estão aí no É, mundo, que que tem vão várias, surgir, tem tá? milhares, entendeu? Vai no Instagram dela, dá uma Vai no olhadinha, Instagram, tá? Da Sivuquinha, bem acompanha legal. todo o trabalho. E é isso, obrigada. Curte, comenta, compartilha. Valeu, pessoal do canal UOL e Toca. Um beijo. Beijo, beijo. Beijo. Valeu, Silvani. Qual?